Palmeiras surfando nesse ambiente, pegando um grupo bem tranquilo na fase anterior e iniciando os 3-0 contra o Cerro no mata-mata, o Palmeiras, que já era a melhor campanha da história, chega agora à melhor campanha da história após o primeiro jogo de oitavas de final. Então o Palmeiras acumula 7 vitórias em 7 jogos, 28 gols marcados, 3 gols sofridos. Nesse ambiente de domínio brasileiro na Libertadores, os times têm batido recordes atrás de recordes, Mansur. Vou voltar ao tema econômico. Porque a gente conversava até antes do programa. Falava sobre as marcas do Rony nesse campeonato, falava sobre as marcas do Palmeiras. E me chama a atenção, a gente semanalmente, quando fala de Libertadores, tem data de Libertadores, tem semana de Libertadores, a gente comenta sobre recordes brasileiros. É óbvio que eles têm a ver com a qualidade desses times. Os times brasileiros, ao aumentarem o poder econômico, reúnem jogadores melhores, que algum tempo atrás não eram acessíveis ao mercado brasileiro. A reunião desses jogadores e, fundamentalmente, a manutenção desses jogadores. A gente era muito comum no Brasil ver conquista de título seguida de desmanche. Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético, hoje eles têm capacidade de manter jogadores que, eventualmente, em lugar de ir para um mercado alternativo, eles permanecem. O Gabigol está na 4ª temporada no Flamengo. O Dudu está desde 2015 no Palmeiras com uma rápida saída de um ano. Você tem mais permanência. O que acontece para mim? Se você olhar o Palmeiras fez a melhor primeira fase da história da Libertadores nesse ano. Faz a melhor campanha de Libertadores até esse ponto que já se registrou. O Veiga e o Rony foram se alternando em quebra de recorde de artilharia do clube na competição. Quando um fazia um gol, ultrapassava o outro. Tem a maior goleada que o clube já aplicou. Tem a maior série invicta como visitante, que chegou a 19 jogos. O Atlético Mineiro tem a maior série invicta, que foi interrompida no jogo com o Olímpia, a maior série invicta contra o Tolima, em 18 jogos. Era um recorde do clube. O Hulk se aproxima do jogo como o maior artilheiro da história do clube. O Gabigol é o maior artilheiro da história do Flamengo em Libertadores, quebrou esse recorde. O Atlético, quando bateu o recorde de invencibilidade, ele quebrou a marca do Flamengo. Não do Flamengo de anos 80, Flamengo 2021, nem era o Flamengo campeão de 2019. O Gabigol, o maior artilheiro da história do Flamengo, está a 5 de se tornar o brasileiro mais goleador da história da Libertadores. O que a gente vai ver é uma produção, um outro efeito desse domínio econômico, para mim, é que a gente vai ver uma produção industrial de recordes protagonizados por clubes e jogadores brasileiros. É só um detalhe. Mais ou menos o que acontece com as seleções. Como elas jogam muito hoje, todos os maiores artilheiros das seleções são os contemporâneos. E o que você está dizendo se reflete também na campanha do Brasil nas eliminatórias, que foi recorde, né? Pelé jogava... A gente está sobrando no continente, fazer comparação. Pelé jogava 3 jogos por eliminatório, 3 ou 4. O Neymar joga 18, cara. Assim, então, não é culpa do Neymar. Não, lógico que não. O Neymar vai passar o Pelé e não vai passar na média. Mas vai passar. Agora, mas isso tudo que você está falando, que você tem toda a razão, tenta pensar de um outro aspecto. Isso, a questão de tempo. Quantos times brasileiros iam para a Libertadores? 1. 2. Depois 2. Esse é o ponto fundamental depois também. 2, aí depois 4, agora 8, sei lá. Esse ano tivemos 9, contando a pré-Libertadores. É o que você diz, antes que alguém vá brigar com o Lédio nas redes sociais. Por quê? Porque o Atlético foi campeão da Sul-Americana, porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores. O Kleber, ganhamos mais vaga. Kleber, o Palmeiras disputa a Libertadores desde 1960. Sim. Certo? São 62 anos de participação. Ele está esse ano na 7ª seguida, ou seja, mais de 30% das participações do Palmeiras estão concentradas nesses últimos 7 anos. Espetáculo em 7 seguidas. Eu sei que hoje está mais fácil. O Flamengo joga 6ª seguida, o Atlético jogou 8 das últimas 10. Isso vai contribuindo para essas marcas. Mas tudo isso que você falou, eu fiquei prestando atenção. Sabe quais times brasileiros você citou? Os 3 mais ricos. Só. Os 3 mais ricos. É isso. Então, esses 3 mais ricos, eles vão contratar mais, eles vão perder o fulano e trazer o Bruno Henrique machuca, chega o Cebolinha, o Hulk chega, o Pavon chega, o Pedrinho chega, o Allan Kardec chega. Perfeito, é isso, vai se realimentando. Então esses 3, os outros não têm recorde. Ninguém está falando do recorde dos outros. Eu acho que o Atlético Paranaense vai ter uma parada dura. Mas o Atlético Paranaense está num momento ótimo. O Atlético Paranaense está num momento em que ele é absolutamente capaz de ir lá e segurar a onda. Né? Porque, assim, mal comparando, é muito diferente você jogar... Vocês vão dizer que é muito diferente. Você jogar contra o Bahia em Salvador ou contra o Libertad em Assunção? Eu não sei se o Bahia e o Libertad são tão diferentes assim tecnicamente. Se a pressão em Assunção é tão diferente da pressão em Salvador. Mas, enfim... O Libertad foi o líder do grupo do Atlético Paranaense na fase de grupos. Beleza, tudo bem. Mas então já se conhecem, já se enfrentaram e tal. A questão, assim, você vai fazer recorde? Vai. Porque você vai jogar muito mais.
Mas neste trio, eu acho que o trabalho desse time que está aí no telão tem que ser mais valorizado ainda. Claro. Sabe por quê? Porque dos jogadores que vocês citaram, eles mantiveram. Vamos lá. Vocês acham que o mundo do futebol, o mercado do futebol, está de olho em quem do Palmeiras? No Danilo? Não, assim, se o Palmeiras não tivesse a situação financeira tão estável, se ele fosse, por exemplo, um clube hoje na condição do Fluminense, Veron, Wesley e Danilo já teriam saído. E por um valor muito abaixo, então, como saiu o Luiz Henrique Veron agora. E o Wesley são 2 reservas e o Danilo eu acho que é a grande revelação. O Veiga é um cara que tem mercado. Tem mercado, mas... Eu tô falando assim, o mercado europeu contrata jovem, o que ele está dizendo é que... Esses moleques já teriam ido embora. O que ele está dizendo é que um time médio da Europa já teria vindo aqui e buscado os caras se o Palmeiras... Como foi com o Luiz Henrique no Fluminense. Como foi há 2, 3 anos que alguém chegou, quis contratar o Dudu, o Palmeiras falou assim, não, por isso aqui não. Você quer depositar a multa, você deposita. Fenerbahçe, né? Em algum outro momento, os jogadores desses poderiam ter ido para um outro mercado secundário. O que eu quero dizer do trabalho do Palmeiras é que o Palmeiras foi buscar jogadores, muitos aqui dentro, né? Quer dizer, o Palmeiras trouxe... do Uruguai, trouxe o Vinha, depois trouxe o Piquerez. Foi repatriar o Jorge, que... Trouxe os 2 argentinos agora. Os dois, que não são 2 argentinos... Merentiel e Flaco. São 2 argentinos. Esse aí parece que tem mais moral, mas... Não, o River quis os 2. Não, mas o Palmeiras vai buscar o Rafael Veiga lá no Paraná, o Palmeiras foi buscar o Rony lá no Paraná, o Palmeiras foi buscar o Breno Lopes lá em Caxias, o Palmeiras foi... E por isso eu acho que esse trabalho do Palmeiras... é um trabalho, assim, super interessante. Porque ele não foi buscar o Allan Kardec. Ele não foi buscar o Hulk. Até quis o Hulk, falou do Hulk. Mas ele está conseguindo, com jogadores, que a hora que chegam, você fala assim, pô, mas será que o Rony vai ser no Palmeiras o que foi no Atlético? Aí ele bate recorde. E o Palmeiras consegue fazer uma renovação silenciosa sem ser notado. Isso é verdade. Sem ser notado. E ele oxigena sempre o elenco. Né? E só com um jogador que ele quis que saísse de lá. Ele escolheu quem ele queria que saísse. Uma reforma silenciosa sem fazer barulho. Não, e todo mundo saiu sorrindo, fazendo foto na frente do O único jogador nesse ciclo vitorioso que ele de fato perdeu foi o Vinha, lateral esquerdo. Parece uma coisa banal. Não é simples você, 6 meses depois de um jogador fazer um gol numa final histórica, como foi contra o Flamengo, inesquecível para o palmeirense, você pegar o Davidson e falar, Davidson, muito obrigado pelo gol, pelo que você fez, mas a gente não tem mais interesse em você. Porque o Davidson já voltou para o Palmeiras também, que não era um desejo. Não, o Palmeiras está certo. Claro. Agora, não é fácil fazer isso com delicadeza, sem criar barulho interno. E sabendo o que você tem ali